Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um comentário sobre as falas que me antecederam. Eu compartilho com a preocupação de todos, em primeiro lugar do Valmir, que é o desperdício de água, que é a nossa maior riqueza, um elemento vital. A gente sabe que a água hoje, ela precisa de passar por vários tratamentos, isso é caro, isso aí é custeado pelas taxas de água que todos os contribuintes pagam, e a gente vê esse desperdício desse líquido tão precioso. E o pior é que não é só o desperdício do líquido, porque a erosão por baixo do asfalto, do calçamento, pode fazer a rua ruir e a gente presenciar episódios igual o caminhão que caiu no buraco dentro do buraco lá no Igarapés, um fato tão recente. E a gente vê que isso tudo aí é falta de organização, falta de planejamento, falta de fiscalização, falta de comprometimento de sérias coisas. Coisas que é mais do âmbito da força de vontade do que da inteligência, porque nós temos técnicos capazes de identificar o problema, nós temos recursos para solucionar os problemas, mais do que solucionar, evitar o problema, porque eu sou da opinião de que você evitar o problema faz parte da solução, além de ser mais barato e respeitar a dignidade das pessoas que contribuem num país que é famoso pela taxa Brasil, que é muito alto, que inviabiliza até os empreendimentos. O Alex estava falando de que a polícia ela tem um procedimento de trabalhar com as estimativas, com os boletins de ocorrência, E que se o cidadão não fizer o boletim de ocorrência, a polícia fica sem dados para poder fazer uma ação inteligente. Isso é verdade, mas muitas vezes o cidadão não faz a denúncia, não faz o boletim de ocorrência, não é porque ele não tem a vontade, é porque existe uma pressão. Eu vi uma matéria esses dias da Vanguarda, de que um condomínio de São José foi assaltado, São José, o Jacareí foi assaltado, e aí o delegado mesmo diz que não há denúncia, porque o morador é desmotivado a fazer a denúncia, porque existe pressão que desvaloriza o imóvel. Se ele fizer uma denúncia, que o condomínio foi assaltado, desvaloriza o imóvel, os vizinhos, a imobiliária, o síndico, faz uma pressão para que não haja denúncia. Quer dizer, não soluciona o problema e oprime a pessoa, deixa a pessoa com aquela sensação de insegurança gravíssima. Pessoas que sofrem de doenças crônicas como hipertensão, o medo, isso se agrava, a gente sabe que isso é complicado. No veranejal, a questão das nascentes, a família hoje sendo questionada de morar numa área irregular. Irregular não no sentido burocrático da coisa, irregular no sentido geológico, físico. A gente não deve ocupar as nascentes. Mas eu me lembro de 2 sessões atrás, o vereador Edgar Sasaki mostrando que a Avenida da Avelino foi construída em cima de uma nascente e vai ter vários prejuízos também para os cofres públicos em função disso. Bom, tudo que a gente vê aí é falta de planejamento, é falta de respeito, falta de gestão. O que vejo também é que a discussão toda, a gente nunca vai para frente, Essa coisa das nascentes, se nós tivéssemos legislado sobre um código ambiental do município, que é um vazio legislativo que nós temos aqui na cidade, a gente teria ferramenta para fiscalizar e evitar muitas coisas. Aumentaria o poder de polícia do município e daria segurança jurídica para os ativistas do meio ambiente e para todos os profissionais, porque a coisa mais repugnante que tem, às vezes, é o fiscal da prefeitura cumprir o seu dever de notificar a pessoa que está cometendo um erro, depois chega um chefe lá, um grandão, um diretor vai lá, humilha o fiscal, porque a pessoa que foi multada é amiguinha do fiscal, ou tem um interesse político para se apadrinhar, essas coisas todas. Então, é essa coisa que acontece, é dessa maneira que dá. Estou fazendo toda essa abrangência de coisas para dizer que tudo é integrado, e nós também não temos um código, de obras. Então, toda a nossa edificação, por exemplo, ela passa por um critério que é se o prefeito deixa, se não deixa,
se o secretário deixa, se não deixa. Ele está à mercê de pressões políticas, né? A gente sabe que isso é grave. À mercê de questões de patrocinadores de campanha, a gente sabe que isso é grave. Um exemplo disso é aquela torre da Barão, da família Ruston. Se houvesse um código de obra, aquela torre não poderia ter feito a garagem do jeito que faz, lançando o veículo na Avenida Barão. Ali, é muito curto, é muito íngreme, precisaria de ter uma pista de desaceleração. Isso, claro, encareceria o empreendimento. Isso diminuiria o lucro do empreendedor, mas garantiria-se qualidade de vida e segurança para as pessoas. Tanto para o cliente, que comprou uma unidade na torre, quanto para todos os munícipes que usam a Rua Barão, que é de grande fluxo. Quer dizer, não há responsabilidade com os moradores em nenhum momento. É uma administração omissa e lesiva, que compactua com especuladores, com pessoas predadoras. Por quê? Porque são patrocinadores de campanha. Isso que acontece. Falo disso porque semana tivemos a discussão do plano diretor aqui, a audiência. Eu tinha uma expectativa diferente dessa audiência. Eu imaginava que isso seria uma audiência promovida pela Câmara, mas não foi. Foi, no meu entendimento, uma audiência promovida pelo Poder Executivo, mais uma vez, só que com a diferença que foi sediado no prédio da Câmara. Bom, eu tenho clareza para saber que Poder Legislativo não é o prédio que a gente ocupa. Poder Legislativo é o poder constituído, é a dinâmica legislativa. Isso não foi feito. Eu, como presidente da Comissão de Urbanismo, fiquei totalmente insatisfeito com o procedimento. Porque eu participei de 2 audiências públicas promovidas pelo Executivo no prédio da Educação. O que vemos aqui não foi nada diferente. Não teve participação nenhuma do Poder Legislativo no processo de construção. E mais, ficou restrito apenas a uma audiência. Por quê? Porque a secretária de Assuntos Jurídicos disse que mas a gente fez na educação 2 audiências, a segunda audiência estava mais vazia do que a primeira. Mas também, com a divulgação que faz, não tem interesse nenhum que as pessoas estejam presentes nas audiências para poder opinar. Esse critério medíocre eu não aceito. Bom, a gente vai ficar com uma audiência apenas do município aqui. Mas eu quero cumprimentar, e por isso fiz a moção de apoio à promotora, né? Porque ela está preocupada com o plano diretor, e ela fez uma carta dizendo que o nosso plano diretor carece de estudos de ordem urbanística, de ordem ambiental, pareceres técnicos, para que justifique essa revisão. Nós sabemos que o Ministério Público não é respeitado nem por essa casa e muito menos pelo Executivo. Mas fica aqui o meu apoio, né, à promotora doutora Elaine Taborda de Ávila. Porque, assim, precisamos fazer a revisão com mais cuidado e não no oba-oba. Existe uma dúvida se a área da Sherry é uma área industrial ou não. Quer dizer, burocraticamente, no plano diretor, ela até pode estar como área industrial. Mas que o solo não é adequado para edificação, isso não é. Tanto é que o secretário de Desenvolvimento Econômico estava aqui na audiência e ele me confessou uma coisa. O solo realmente inadequado, né? Eu falei assim, isso não encarece a implantação da fábrica? Encarecer, encarece, mas é problema do empresário, né? Como assim é problema do empresário? O município não é parceiro do empresário, vai até a China buscar a fábrica e coloca a fábrica no meio do brejo. Aí a fábrica tem uma despesa que não está programada, e aí o problema é do empresário, né? Com aquela carinha dele assim, de mantena que ele tem, o problema é do empresário. O que é isso? Não é parceiro de uma indústria de grande porte, não respeita o trabalho do governo do estado, que se mobilizou para trazer a fábrica para cá. Quer dizer, não é parceiro de nada. Se não age com respeito com uma grande fábrica,
Imagina como é que se comporta com o pequeno empreendedor, com o pequeno comerciante da cidade. Só para concluir. Como é que vocês imaginam que é a relação da prefeitura com o pequeno comerciante? Dou um exemplo para vocês. A gente apreciou aqui o feirante e o mercado municipal. A gente sabe como a prefeitura trata os pequenos comerciantes. E confessou que é irresponsável com as grandes fábricas também.